Graça e paz, amados. Bom estarmos juntos, né? Meditar na palavra do Senhor é uma das melhores coisas que nós podemos fazer, amém? E para a nossa meditação eu quero trazer um versículo que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, que nos diz assim: Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Amados, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é muito interessante observar aqui o que Paulo fala com os coríntios a respeito do Evangelho, o poder do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E Paulo traz aqui já no final dessa primeira carta, né? E quando a gente pega aqui essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta muito exortativa a ter uma conduta que realmente agrade ao Senhor. E aqui ele fala porque ele já tinha, né, trago aí o entendimento que ele estava pregando o evangelho para eles. E que eles precisavam que esse evangelho é que salvaria eles. É muito difícil hoje, amados, quando a gente pega a palavra de Deus e leva para alguém e essas pessoas se sentem atacadas, como se nós quiséssemos atacá-la, atingi-las ou feri-las usando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim: pregue a tempo e fora de tempo. Eu sou chamado a pregar o evangelho em todo o tempo, você também. E pregamos porque sabemos que ele é poderoso para salvar. E eu particularmente posso testemunhar, e sabe por quê, amados? Foi pela Sagrada Escritura, foi pelo Evangelho de Jesus Cristo que eu me converti, né? Eu estava há quase 28 anos atrás para fazer um pacto. Nessa época eu estava no espiritismo, na macumbaria, e eu ia fazer um pacto. E foi lendo a palavra de Deus, foi lendo os evangelhos que eu fui liberto. Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Então Paulo afirma que, olha, é por meio deste evangelho que vocês são salvos. Meu amado e minha amada, você que está aí me assistindo. Eu não sei como é a sua comunhão com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, toda ela é poderosa para nos libertar e nos salvar. Amém? Paulo falou a respeito do Evangelho, não que ele estivesse anulando o Antigo Testamento ou deixando o Antigo Testamento de lado de forma alguma. Toda a palavra de Deus são boas novas para a nossa vida, para a vida daqueles que nós levamos a palavra de Deus. Então, se você não tem comunhão com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, a sua salvação, se assim você crê que é salvo, está em risco. Sabe por quê? Boas novas. Cada vez que eu leio a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é algo maravilhoso e que se renova na minha vida a cada instante, a cada momento. Por isso ela é boas novas, né? Então, se você não tem comunhão com essa Sagrada Escritura, como você vai conhecer a Deus? Como você vai conhecer a vontade de Deus? Como você pode se centralizar, estar no centro da vontade de Deus, escolher a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, se você não tem comunhão com esse Evangelho e não crê nele? Para você crer nele, você tem que ter comunhão com ele, com as Sagradas Escrituras, obedecê-la. E aí sim, as coisas que estarão acontecendo na tua vida vão aumentar a tua fé e te levar a crer que ele é para a salvação. E é muito interessante pensar na salvação não só para a eternidade, mas a salvação de muitas situações ruins que está sendo proposta para nós o tempo todo. E que quando nós temos comunhão com esse Evangelho, o Espírito Santo de Deus traz à nossa memória e traz ao nosso coração, nos dando a oportunidade de escolher este Evangelho e saindo daquela circunstância ou não entrarmos naquela circunstância.
desagradável. O problema do ser humano é pensar só neste momento. Mas o poder do Evangelho nos dá a capacidade de pensar nesse momento e no futuro. Aquilo que nós podemos ter a conduta agora, diferenciando para o presente e para o futuro. Paulo deixou bem claro, olha, é por meio deste Evangelho que vocês são salvos. Eu e você, eu vou falar então principalmente de mim, eu fui salvo por causa deste Evangelho. Um dia alguém pregou. E se formos olhar pela questão de Paulo, ele pregou, ele escreveu essa carta. E um dia ela chegou até a mim, por meio das Sagradas Escrituras. Talvez para você também. Se não chegou, está chegando agora, que você que está me assistindo. E ele diz assim, olha, desde que se apegue firmemente à palavra que preguei. Amados, presta atenção. Toda a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se assim você crê. Se você não crê, não cabe a mim te convencer, somente o Espírito Santo. Mas toda ela, assim eu creio, de Gênesis a Apocalipse, por homens imperfeitos, falhos. Como a Bíblia disse que homens que o mundo não era digno deles. Por quê? Porque um dia eles encontraram Deus, foram transformados, não viveram mais naquela condição, foram libertos e o mundo não era mais digno deles. É assim que o Evangelho faz. Talvez você está aí com a sua vida totalmente desgraçada, arrebentada, sua família, sua vizinhança, talvez até mesmo a igreja, se você esteve na igreja, seu trabalho, não sei por onde você anda, as pessoas já não acreditam mais em você. O poder do Evangelho é tão tremendo, ele nos capacita a ser transformado, de forma a mudar a nossa história, onde as pessoas começam a nos ver diferente. Mas nós precisamos nos apegar firmemente a elas, sermos radicais, sabe, amados? Às vezes é difícil, parece até impossível, mas não é, porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos a capacidade de transportar montanhas. Então a palavra do Senhor está deixando bem claro aqui por meio de Paulo, para essa carta aos Coríntios, que nós precisamos apegar firmemente essa palavra. Quando eu leio, é porque alguém escreveu aquilo que estava no coração de Deus pelo Espírito Santo de Deus e está sendo pregado para mim. Quando você lê o Evangelho, quando você lê a Sagrada Escritura, o Senhor está ministrando pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então está na hora de deixar toda a condição que você talvez possa pensar assim, mas isso aí, quem escreveu o homem? Tá, mas leia. E deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Se apegue firmemente a essa Sagrada Escritura. É incrível, mas é o único livro que toda a humanidade que tem a oportunidade de estar com ela na mão, lê e sabe que ela tem poder de transformação. É um livro que não caduca. Pelo contrário, ela se renova a cada dia. Ele ainda diz assim, caso contrário, vocês têm crido em vão. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu levo as boas novas para as pessoas, elas estão ouvindo a palavra da fé. Se eu me apego firmemente e creio que o Evangelho é o poder de salvação para a minha vida, então a minha fé não é em vão. Paulo falou assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Sabe por que hoje eu creio, amados? Porque esse Evangelho foi pregado para mim. E foi pelo Espírito Santo de Deus, não foi pelo homem. Eu me converti lendo a Bíblia. Sim, a minha libertação começou quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu não sei qual o nível, o grau de intimidade e fé que você tem nessa Sagrada Escritura. Só para motivar você.
e sustentar o que eu estou falando aqui. Esse ano de 2021, eu já tive o privilégio de ler ela todinha 40 vezes. Estou lendo agora ela mais uma vez agora de joelhos. Estou lendo ela em mais 3 bíblias. Quero ainda nesse primeiro semestre terminar pelo menos mais 2. Nesse primeiro semestre. De tão apegado que eu sou à palavra de Deus. E creio piamente que ela é poder de salvação, libertação, cura, restauração e transformação da minha vida. Capacitação para eu um dia me apresentar como obreiro aprovado diante de Deus sem ter que envergonhar. Porque manejei bem a palavra. Perfeito não, amados. Entenda bem o que eu estou te falando. Eu leio a Bíblia e é incrível que pareça. Quanto mais eu leio, eu descubro falhas, fraquezas, mas me disponho a ser transformado, ser mudado, ser liberto. Porque esse evangelho tem poder. Ele tem poder para isso. Eu não sei como você está. Eu não sei como é a sua comunhão com a palavra de Deus. Mas eu quero deixar bem claro para você. Esse evangelho é poderoso. E falando para você nesse momento, eu estou aqui arrepiado da cabeça à sola dos meus pés, amados. Quando eu lembro que há quase 28 anos atrás, se esse evangelho não tivesse me alcançado, talvez eu não estaria aqui agora falando dele e do amor do Deus que na qual inspirou homens, mulheres para escrever, fizeram parte de tudo isso que está registrado aqui, deixando como exemplo para nossas vidas. É muito interessante pensar que o que Deus fez na vida dessas pessoas, Ele pode fazer na minha e na sua. E Ele quer fazer. Você precisa acreditar nas Sagradas Escrituras. Se você não tem Bíblia, compre. Se você não está com condição de comprar, leia pelo telefone. Você tem telefone. Baixa a Bíblia aí e leia. Tem Bíblias com programas de leitura. Leia. Deixa essa palavra transformar, mudar você, sustentar a sua fé, te capacitar pela fé a conquistar o reino de Deus, sua justiça, de forma que as demais coisas venham sobre a tua vida. Amém? Esse é o desejo do Senhor. Paulo falou para os coríntios, olha, este evangelho tem poder de salvação. Creia, firmemente se apegue a ele. Se apegue a ele. Prega o evangelho comigo. Se inscreva aí no nosso canal. Clica aí no sininho para você receber as notificações das nossas postagens. Compartilhe com quem assim você desejar. Seja livre para levar o evangelho. Amém, amados? Não fique tímido nem fique acanhado. Você tem liberdade de propagar o evangelho por meio desses vídeos que eu trago aí no nosso canal. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando sua casa, sua vida, sua família. E creia, porque se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Amém?